Olá! Começando agora a sessão de processos auxiliares, vamos ver um processo fundamental que é a geração de hidrogênio. Como já vimos, o hidrogênio é altamente requerido para os hidrotratamentos. E como é gerado este hidrogênio? Basicamente, há três maneiras de você gerar o hidrogênio. O primeiro processo, que é o mais utilizado, é a reforma de hidrocarbonetos leves. Uma mistura de vapor d'água e hidrocarbonetos leves, gás natural, nafta, reagem em alta temperatura na presença de um catalisador, formando essa reação típica. O hidrocarboneto mais o H2O, a água, formando CO2 e hidrogênio. Um outro processo é a oxidação parcial de hidrocarbonetos, onde você tem também um fluxo de hidrocarbonetos, só que agora você utiliza o oxigênio ao invés da água, do vapor d'água. E a reação típica seria essa: o hidrocarboneto mais o oxigênio, gerando, portanto, monóxido de carbono e o hidrogênio. Você aí pode observar que para gerar a mesma quantidade de hidrogênio, o 4H2 aí, você vai requerir o dobro da quantidade de hidrocarbonetos do que na reação anterior. Por isso que a primeira reação é a mais utilizada. O terceiro processo de obtenção de hidrogênio é a eletrólise. Mas esse processo aí é extremamente improdutivo, apesar de que ambientalmente é o mais correto, gera hidrogênio 100% puro. É um processo que pode ser utilizado até em um laboratório de escola. Você pega a água com sal comum dissolvido, só para facilitar a condutibilidade elétrica, e coloca dois eletrodos submetidos a uma corrente contínua. Em um deles vai sair o hidrogênio e o outro vai sair o oxigênio. Só que é altamente improdutivo, não tem o menor interesse industrial comercial. A geração de hidrogênio, segundo aquele primeiro processo, é composto basicamente de três seções: o pré-tratamento, a reforma, que é a geração de hidrogênio propriamente dita, e a absorção de CO2. Vamos ver como isso ocorre? O diagrama de blocos mostra aí que você tem a carga de nafta ou gás natural, que recebe uma injeção de hidrogênio, ou seja, para você gerar hidrogênio, você necessita de hidrogênio. Essa é uma das dificuldades da partida das unidades de geração de hidrogênio. Passa por uma vaporização de carga, por uma dessulfurização inicial, da onde sai a corrente que vai para a reforma primária, que é um processo que envolve altas temperaturas, por isso você tem associado também a geração de vapor. A corrente da reforma primária vai para a reforma secundária, que é feita em duas etapas: em alta temperatura, em baixa temperatura, gerando uma corrente de hidrogênio mais CO2. Então temos que separar. Fazemos a absorção de CO2 com meia e aí tiramos o hidrogênio. E essa meia com CO2 vai para a unidade de regeneração de meia, onde você extrai o CO2 e recupera a meia. Vamos ver com um pouco mais de detalhe o pré-tratamento. Conforme lhes falei, entra a nafta, o gás natural, seja o que for, sempre uma corrente leve, recebe uma injeção de hidrogênio e vai para um forno. Na saída desse forno, entra em um reator onde você tem uma série de leitos de catalisadores que irão fazer uma primeira dessulfurização, uma primeira descontaminação. Na realidade, esse processo se deve ao fato de que na reforma o catalisador é extremamente caro. Então, poderia ser contaminado com produtos oriundos aqui. Então você primeiro dessulfuriza para já mandar uma nafta pré-tratada para a reforma. Bom, no primeiro leito você elimina o enxofre, no segundo leito você elimina compostos cíclicos de enxofre, no terceiro leito você elimina o cloro e no quarto leito você elimina H2S. Não elimina totalmente, mas você tem aí uma nafta pré-tratada que já pode ir
para a seção de reforma. Como funciona esta reforma? Esta nafta pré-tratada recebe uma corrente de vapor 5 vezes maior em volume e entra num forno reformador. A diferença desse forno, e daí ser chamado de um forno reformador, é que enquanto a maioria dos fornos que nós vimos em processos anteriores se destinavam meramente a aquecer a carga para ser tratada em outras seções da unidade, aqui os tubos do forno reformador, eles contêm catalisador. Então a reação já ocorre dentro dos tubos do forno. E é uma reação endotérmica, ou seja, requer energia. Por isso você tem que ter forte aporte de calor. Então você tem maçaricos laterais incidindo diretamente sobre os tubos desse forno reformador. As temperaturas aí são da ordem de 810 graus. Então tanto calor é gerado nessa seção do forno que ele tem sempre uma segunda seção onde é justamente gerado o vapor. Entra a água e sai o vapor que entra nessa corrente que vai para o reformador. Do fundo do reformador sai então a primeira corrente, esta aí foi a reforma primária, e vai para a reforma secundária, onde você tem as duas torres reatoras, que tem aquele catalisador que eu mencionei, que é um catalisador mais caro, por isso aí o interesse de você já trabalhar com uma nafta pré-tratada sem contaminantes. E aí passa pelo conversor de alta temperatura, de baixa temperatura, e sai a corrente de CO2 mais hidrogênio. Muito bem, essa corrente aí, de hidrogênio mais CO2, tem que ir justamente para a absorção de CO2. Como é feita essa absorção de CO2? O CO2 e o hidrogênio, gases, entram pelo fundo, portanto, sobem. Em contracorrente, você tem a MEA. A monoetanolamina, ela tem a característica de dissolver, absorver o CO2. Então, do fundo sai a MEA rica, quando nós dizemos MEA rica, é aquela que carrega justamente o que nós desejamos eliminar, no caso do CO2, enquanto que do topo sai o hidrogênio, que obviamente sempre carrega um pouco da MEA, por isso ele é resfriado, vai para um vaso, onde a fase líquida, MEA, se condensa e volta para a torre absorvedora, e do topo sai já o hidrogênio para os hidrotratamentos. Enquanto que a fase líquida retorna para essa torre absorvedora e sai aqui do fundo a MEA rica. Essa MEA rica, ela é aquecida, pré-aquecida aqui, entra numa torre onde ela circula em contracorrente com vapores. Como são formados esses vapores, já vimos esse processo. Parte do fundo é desviado, passa por um reboiler, é reinjetado na torre, e aí os gases sobem, e você tem então a corrente de CO2 que sai pelo topo, é resfriada, passa por um vaso condensador. Nesse vaso, a fase líquida, que é a MEA, retorna para o processo, para a torre regeneradora, e a fase gasosa, que é o CO2, sai pelo topo. E do fundo, parte da corrente, né, é sempre desviada para refervedor, e a outra parte é a MEA pobre, ou seja, a MEA já regenerada, que vai ser resfriada, pré-aquecendo a MEA que vai entrar nessa torre, e aí vai para a torre absorvedora, continuando o processo. Basicamente, esse é o processo de geração de hidrogênio, processo esse fundamental nas modernas refinarias, para gerar o hidrogênio para os hidrotratamentos. Vimos aqui, em muitas outras unidades, a intensa utilização de aminas. Então, a próxima unidade que nós vamos ver é a unidade de recuperação de aminas.